Bem, aqui já tenho a base finalizada, tanto a parte da base da touquinha quanto as duas tranças. Agora vamos começar as aplicações: olhos, crista, papo, bico, toda a parte aqui da frente das aplicações, formando então a touca da galinha pintadinha. Eu vou usar a Anne para fazer as aplicações. Eu acho que destaca bastante você fazendo em linha, porque ele fica com os acabamentos, então, assim, mais delicados, as aplicações menores, mais retinhas, assim, na hora da aplicação da colagem. Então, aqui eu tenho a Anne com aqui que contém 250 metros e tenho a Anne menorzinha. Para você que está acostumada só com a Anne maior, então você pode ver aqui que você tem assim a família Anne, ela é bem grande. Às vezes você não se atentou ainda para ver que às vezes você vai fazer então os olhos, mas eu vou fazer só o narizinho no amarelo, depois eu não vou usar mais, ou então eu vou usar pouco. Então olha só, aqui você tem a Anne com 65 metros, então você faz as aplicações e ainda sobra para mais algumas aplicações quando você usa pouco, como por exemplo o papo, a crista, os olhos, o narizinho, o bico. Então, assim, tem vários tipos de trabalho que você vai usar em pequena quantidade, então você pode variar. Em vez de você comprar um novelo grande da Anne na cor verde, você compra vários menores e assim você vai ter uma variedade, uma cartela de cores maior para você estar fazendo aí os seus trabalhos. Então fica aqui a dica para vocês conhecerem aí a família Anne e verem que vocês podem variar bastante, economizando e diversificando as cores que vocês podem ter aí no seu estoque. Bom, vamos lá, começando então a montagem das nossas aplicações. Bem, vamos iniciar as nossas aplicações pelos olhos. Então, vou precisar aqui da Anne na cor preta e na cor branca. Iniciando, então, fazemos 5 correntinhas. Fechamos aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, formando assim a nossa argolinha inicial. Subo 3 correntinhas e dentro dessa argolinha vou colocar mais 19 pontos, contando então as 3 correntinhas iniciais já como um ponto, ficamos ao final dessa primeira carreirinha com 20 pontos altos, fechamos com um ponto baixíssimo e já arrematamos, porque na segunda carreira dos nossos olhos já vamos trabalhar com a Anne na cor branca, circulando então com o branco por 2 carreiras, ficando então com os olhos assim já prontinhos. Bem, agora então vamos terminar essa primeira carreira ficando com 20 pontos altos, circulando a nossa argolinha inicial e eu volto mostrando para vocês a contagem dos pontos da segunda e terceira carreira para finalizar a parte dos nossos olhos. Vamos lá então? Iniciando aqui a segunda carreira dos olhos da nossa touquinha, trabalhamos da seguinte forma: pegamos com um pontinho baixo em um dos pontos, trabalhamos 2 pontos altos e o terceiro ponto colocamos no mesmo ponto da carreira de base. Um ponto alto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Um ponto alto, próximo ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base. Um ponto alto,
Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Isso nas duas carreiras. Ó, como vocês podem observar aqui. Então, nas duas carreiras, fazemos dessa mesma forma, um ponto alto, no próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E isso nos 2 olhinhos, finalizando, então, os nossos olhos com as 3 carreirinhas. Fazemos isso por 2 vezes e voltamos então já com os 2 olhos prontos, fazendo então com a Anne na cor amarela o bico então da nossa toquinha. Vamos lá, terminando os olhos e voltando então com a Anne na cor amarela. Bem, vamos lá agora pro biquinho aqui da nossa toquinha. Então, fazemos 10 correntinhas. Conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, começo a trabalhar em pontos baixos até o final dessa carreira de correntinhas. Prontinho, cheguei aqui no último pontinho, na última correntinha. A minha primeira carreira fica assim. Viro o meu trabalho, venho aqui, tem o primeiro e o segundo pontinho, já pego no segundo pontinho, ó. E faço mais uma correntinha, com isso eu já diminui um ponto, porque o nosso narizinho aqui, o biquinho, ele vai ficar triangular. Então, agora continuo trabalhando em pontos baixos até o penúltimo ponto. Prontinho, tem os 2 pontinhos aqui. Então, eu pego aqui no primeiro, faço a laçadinha e não termino o ponto, deixo a metade. Venho aqui no próximo, novamente, puxo a laçadinha, não faço. Ficando assim com as 3 laçadinhas, eu pego as 3 juntas, também diminui um ponto. Viro o meu trabalho. Então, essa primeira carreira, nós fizemos os 10 pontos, nessa nós diminuímos. Na próxima, agora, nós vamos fazer toda a carreira sem diminuir nenhum ponto, ou seja, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, sem aumentar nem diminuir nenhum ponto, só trabalhando um para cada ponto da carreira de base. Aí, chega aqui no final, faço o último pontinho da carreira. Viro o meu trabalho. Agora, na próxima, sim, como essa eu fiz reta sem diminuir, nessa próxima eu já venho aqui, ó. Venho no próximo pontinho, pego os 2 juntos, uma correntinha. E começo novamente a trabalhar em pontos baixos. Tenho aqui os 2 pontinhos finais, então, pego um, não termino. Pego o outro final, não termino, fiquei com as 3 laçadinhas, pego todas juntas. E dessa forma, ó, aqui a gente já começa a perceber que ele começa a ficar triangular. Então, agora dessa forma, vamos fazer até ficar só com um pontinho na agulha, ficando então com o nosso narizinho triangular, e depois do narizinho pronto, eu já volto mostrando para vocês como a gente faz o papo da galinha trabalhando com a Anne vermelha. Vamos lá então, terminando aqui o nosso narizinho biquinho. Iniciando o papo da nossa galinha, fazemos 10 correntinhas, viramos, contamos 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha, começamos a trabalhar em ponto alto, até
a última correntinha dessa carreirinha. Chegamos aqui, então, ó, na última correntinha da carreira, trabalhando em pontos altos. Nessa última correntinha, então, já colocamos um ponto alto. Vamos colocar mais 5, ficando, então, com 6 pontos altos, fazendo a curvinha aqui pra gente trabalhar o ponto do outro lado da carreira. 3, 4, 5 e 6. Agora, sigo trabalhando em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base aqui, novamente até o último pontinho aqui. Já vamos quase para o final da carreirinha. Prontinho. Na segunda carreira, viramos o trabalho, 2 correntinhas e fazemos mais 2 pontos baixos. Fiquei, então, com 3 pontinhos baixos. Faço agora 3 pontos altos. 1, 2, 3. Começo a colocar 2 pontos altos agora em cada ponto da carreira de base. Um ponto alto, nesse mesmo ponto da carreira de base, mais um ponto alto. Um ponto alto, no mesmo ponto da carreira de base, mais um ponto alto. Um ponto alto, no mesmo ponto da carreira de base, mais um ponto alto. Um ponto alto e no mesmo ponto da carreira de base, mais um ponto alto. Um ponto alto, no mesmo ponto da carreira de base, mais um ponto alto. Isso até sobrar aqui desse lado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Porque eu faço os 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base e finalizo com 3 pontinhos baixos, ó. 1, 2 e 3. Prontinho, terminamos aqui o papo da nossa galinha. Agora, então, eu volto já com as aplicações, tanto olhos, o bico, o narizinho, né? E o papo pra gente já aplicar na parte da frente da toquinha e depois volto finalizando a touca, fazendo a crista da galinha. Bem, vamos lá então? Bem, pessoal, tenho aqui a base já prontinha. Agora eu vou trabalhar aqui com a cola pano da Acrylex, onde eu venho, ó, a primeira coisa que eu vou aplicar vai ser aqui o meu papo aqui da galinha. Então, eu venho aqui, ó, na parte do avesso e passo aqui a minha cola em volta do meu trabalho. Aqui, ó, vocês vão centralizar bem de um lado ao outro aqui da abertura da toquinha e colocar aqui bem no meinho. Você pode, inclusive, contar os pontos daqui até aqui, daqui até aqui, para ela ficar bem certinha. Então, eu tomo como base aqui o início, ó, estão vendo? Então, ele fica aqui bem próximo da base. Com isso, a gente já consegue aqui ter uma ideia melhor de como aplicar o restante das peças. Os olhos, eu fico com uma base já aqui, ó, no final dessa primeira carreirinha. A gente tem a carreirinha de pontos baixos e essa é a primeira carreira. Então, eu costumo aplicar os olhos aqui bem no início já
indo para a segunda carreira. Essa é a primeira, aqui, ó, a primeira. Então, bem aqui no início da segunda. Aqui, pra gente ter o meio, já fica mais fácil, por quê? Ó, novamente, passo aqui em volta do meu olhinho. Como a extensão dele é maior, eu venho aqui e passo novamente, para ficar bem presinho, inclusive depois eu dou os pontinhos em volta para ter mais certeza. Ó, então aqui eu tenho a costura aqui no meio aqui do meu papo, ó, na primeira carreira aqui em vermelho. Então eu tomo como base a segunda carreira e o meio ali. Então, ó, vejam só. Então, venho aqui, ó, já vindo aqui na segunda, no meio da primeira carreira pra cima. Então, você toma como base a primeira carreira e o meio, ó, aqui na costura. Então, você consegue colocar os dois olhos alinhados e centralizados. Venho aqui mais um pouquinho e aplico o outro. Deixo a touca rotinha aqui a base. Então, aqui eu vim no meio da primeira, passei um pouquinho. Nessa eu passo também. Ó. Encontro aqui os olhos. Ó, como que eles ficam retinhos e alinhados. Então, é só você tomar as medidas como base, ó. Aqui ele chegou quase lá em cima, aqui também. Então, agora eu tenho que esperar pelo menos 12 horas do tempo de secagem. Vamos agora para a aplicação do narizinho, o biquinho da nossa galinha. Então, aqui, ó, eu venho por cima dos olhos, pego aqui como base, eu deixo aqui do meu papo aparecendo essa primeira carreirinha. Então, eu venho com o biquinho bem nessa parte, ó. E ele passa aqui dos olhos, ó. Ó, como que já ficou. Fica uma gracinha, né, meninas? Ó, bem legal mesmo, aparecendo bem o desenho da galinha. Agora aqui, eu sempre costumo colocar um peso, um livro, alguma coisa que você tenha reta aí, porque aí a cola adere bem e ele fica bem certinho. Quando ele fica seco, então ele fica, a cola adere em todas as partes que nós passamos agora. Bem, vamos aguardar o tempo de secagem e eu volto então agora mostrando como a gente faz a crista que vamos aplicar aqui, ó, bem na parte inicial, em cima na nossa touca. Vamos lá então? Bem, vamos agora para a crista da nossa galinha. Fazemos 5 correntinhas, unimos aqui na primeira correntinha, formando a nossa argolinha inicial. Dentro dessa argolinha, agora subimos 2 correntinhas e dentro da argolinha colocamos mais 14 pontos altos, contando os 2 primeiros pontos já como um ponto baixo. Então, aqui trabalhamos só em ponto baixo, não ponto alto. Ponto baixo, 15 pontos. Aí, depois dos 15 pontos prontos, eu volto mostrando para vocês a segunda carreira da nossa crista. Vamos lá, então, fazendo os 15 pontinhos? Bem, aqui já finalizada a primeira carreirinha da crista, então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou no próximo pontinho e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Volto aqui na minha base e prendo no próximo pontinho com um pontinho baixo.
Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Volto aqui, venho no próximo pontinho e prendo com um ponto baixo. Prontinho. Dessa forma, vamos fazer por toda a carreira, circulando até ficar dessa forma, ó, ela fica parecendo uma flor de correntinhas. E eu volto mostrando para vocês, então, como aplicar a crista na parte de cima da toquinha. Vamos lá, então? Olha só que interessante essa parte, pessoal. Esse daqui tá parecendo uma flor e não uma crista, né? Então, nós viramos, ela vai ser aplicada aqui, ó, bem nessa parte central. Então, deixo ela assim, essa parte aqui bem retinha. E aqui, eu vou do lado avesso da minha flor e aplico cola pano. Viro e dobro aqui a minha crista, que tá parecendo uma florzinha. Então, ela ficou dessa forma, ó. O ideal agora é você esperar ela secar aqui. Coloca um pezinho em cima e deixa ela assim secando. Mas aqui eu já vou aproveitar para mostrar para vocês como seria a aplicação. Venho novamente aqui com cola, ó, nessa parte aqui. E vou só aplicar aqui, ó. Então, quando você virar, olha como que vai ficar a sua crista. Muito legal, né, meninas? Eu adorei criar essa crista, acho que ficou uma parte bem criativa da touca e com bastante destaque, olha que legal. Uma gracinha, né? Bem, com a parte da crista pronta, finalizamos então a nossa touca da galinha pintadinha. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa peça em crochê e até a nossa próxima aula.